7 a 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco e confirme tudo quanto Ele queira confirmar. E os que concordam, digam amém. Tome assento. Tome assento adorando o precioso e santo nome de Jesus. Nós estamos falando neste seminário sobre algo muito importante também. Nós falamos sobre o arrependimento e ingresso para tudo, não é? E para este corpo e para tudo. E falamos de uma segunda coisa tão importante quanto, que é o avivamento. Nós temos que ter avivamento. Nós temos que ser avivados. Quem é avivado sofre menos. Como assim, pastor? O senhor acabou de falar agora mesmo que quanto mais a gente dedica a Deus, mais a gente tem perseguição, mais a gente tem luta. Sim, mas quanto mais cheio, menos isso faz diferença. O homem mais cheio que palmilhou nessa terra foi Jesus Cristo. E o segundo mais cheio que eu considero, e muitos teólogos também, é a pessoa de Paulo. E Paulo, depois de Jesus Cristo, foi o homem que mais sofreu. E ele disse que isso era uma leve e momentânea tribulação. Ele chamou de uma coisa pequena todo o sofrimento dele. Então, é claro que esta frase está correta: quanto mais avivado, menos dor a gente sente. E nós estamos vivendo num tempo, nós chegamos numa altura desse tempo, que quanto mais a igreja for igreja de verdade, mais ela vai sofrer perseguições, das mais diversas. E como sofrer estas perseguições sem um avivamento? Não vai conseguir. É com um avivamento. O que é avivamento? De tudo que nós já falamos, a suma é a vida de Deus vivendo em mim. É a vida de Deus vivendo em mim. Este é o verdadeiro avivamento. Não é primeiro os dons, não são os dons espirituais. Não são aquilo que Deus age no meio da igreja com o sobrenatural. Não é o disparar em línguas estranhas. Não, é a vida de Deus que vem para mim. Por isso que Paulo vai dizer: e a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Porque ele acabou de dizer uma coisa espetacular: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Nós temos que tomar uma decisão, se queremos de fato o que Deus todos os dias nos oferece. A mensagem de domingo falou muito comigo. Nós às vezes e muitas vezes estamos diante de tudo, não alcançando nada. Diante da fonte das fontes. Diante de todo o poder. Como que pode alguém vir a este lugar e voltar pior? Ou voltar da mesma forma? Sendo que Deus não faz acepção de pessoas. Como pode alguém entrar nessa casa e sair amargurado? Essa casa, eu digo, se eu estivesse pregando lá no Rio de Janeiro, eu ia falar a mesma coisa.
porque é a casa de Deus. É a casa onde Deus está para fazer qualquer obra sobrenatural. Como pode alguém entrar nesta casa, cultuar e sair amargurado do mesmo jeito? Que explicação há? Nós precisamos acordar, despertar. E nós falamos um pouco sobre avivamento, e a última mensagem, aliás, foi só uma que nós falamos até agora, não é? Foi só uma, né? Sobre avivamento foi uma. A última palavra que nós demos sobre avivamento foi que o avivamento não é mudança litúrgica. Tem muita gente que faz tanta pirotecnia na igreja, o povo fica vislumbrado com aquilo tudo, e vê o jogo de luz, o jogo de tudo, não estou falando contra eles, mas isso não é avivamento. Cada um faça o que quiser fazer. Mas o avivamento não é produzido pelas luzes, pelo show, pelas imagens. Não, é pela palavra. Se essa palavra não fizer essa obra do avivamento, nada mais poderá fazer. É a palavra, nós veremos sobre isso. E uma coisa que eu quero falar antes da prosseguimento, é sobre os teólogos de hoje. Eles estão divididos em 3 grupos com relação aos dons, à manifestação gloriosa de Deus. Primeiro dos grupos que eu quero citar são os cessacionistas, vem da palavra cessar, que quer dizer aqueles que não acreditam na atualidade dos dons espirituais para a igreja e nem para o indivíduo. Eles são adeptos de que os dons cessaram, o que eu acho um absurdo, porque Deus não cessa. Hernandes Dias Lopes, um presbiteriano muito ungido e avivado, ele diz: não coloque Deus, não engesse Deus, não coloque Deus numa caixinha, Ele faz o que quiser fazer. E é isso aí. Como cessar os dons se Deus está no meio de nós? Você não entendeu, né? Porque se tivesse entendido, tinha dado glória a Deus. Como cessaram os dons se Deus é vivo? Se Deus está no meio de nós, onde está Deus estão os milagres, onde está Deus está a revelação, onde está Deus está a glória, está o poder. E aí tem as diversas desculpas e as diversas afirmações teológicas, nós não vamos entrar nisso, porque não é o objetivo agora. Tem um segundo grupo, os continuistas, que vem de continuidade. Nós somos continuistas. Somos aqueles que seguem o pensamento bíblico da atualidade dos dons, tanto para a igreja quanto para o indivíduo. Os que dizem que cessam, eles usam 1 Coríntios 13 e dizem: havendo línguas cessarão. Ele está falando de uma coisa escatológica para o último tempo, pelo amor de Deus. Como é que Paulo vai doutrinar a igreja de Corinto sobre a questão das línguas estranhas? Não, é porque a igreja de Corinto ainda recebeu, mas aí a outra igreja não recebeu. Como assim? Que absurdo é esse? O derramamento do Espírito é até esses dias das igrejas, ou o derramamento do Espírito é até a volta de Jesus. Terceiro são os conformistas. Acreditam nos dons e na manifestação do Espírito, tanto para a igreja quanto para o indivíduo, mas acreditam que não há necessidade deles. Dizem ser desnecessário. Precisa conhecer Deus, né? Quantas vezes você entrou aqui, Deus usou alguém para falar com você, você saiu cheio de vida, chegou com um pensamento até às vezes de morte, mas Deus usa alguém, fala com você e você sai cheio de vida. Como não são necessários? Então são esses 3 os grupos
só para trazer a informação, porque na outra eu falei sobre ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, não é? Ortodoxia é a doutrina bíblica, é a palavra. Ortopraxia é a prática dela. E a ortopatia é o sentimento correto que devemos ter nela. Ok? Resumindo. Então, nós vamos continuar falando e nesta noite falaremos sobre, primeiro, nós falamos do tópico terceiro, agora vamos falar do quarto, 2:4. Avivamento não é uma ênfase carismática uniliteral. Muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a milagres, curas e exorcismos, sem observarem a abrangência global da doutrina pneumatológica, que é a doutrina do Espírito Santo, que poderia ser chamada também de paracletológica, que vem da paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Angelologia, doutrina dos anjos e vai. Ok? Mas eu tenho que falar essas palavras para a gente, porque tem umas pessoas mais exigentes, tá? Mas não fica preocupado não, só fica preocupado em entender o que nós temos que entender. Então, quando as pessoas voltam as suas atenções, pensando que o avivamento está limitado a um derramamento extraordinário com milagres, etc., é perigoso, porque aí a interpretação de avivamento vai mudar. O avivamento traz dons? Traz manifestações gloriosas de Deus? Traz. Mas primeiro ele traz uma mudança interna perfeita. Ele traz uma mudança interna perfeita. Deus não veio te dar poder, Deus não veio te empoderar, Ele veio te mudar primeiro. Ele veio te transformar, me transformar. Deus olha do céu para mim e diz: eu amo você, mas não quero você do jeito que está. Eu costumo dizer, não é? Olha para Jó. Ei, Rafael, você sumiu, hein? Não é? O que você acha, Laércio? Eu falo aqui, qual que é o homem do Antigo Testamento mais perfeito? Jó. A boca de Deus, capítulo 1, versículo 8, fala assim: viste o meu servo Jó? Não existe homem como ele. Nossa, Deus falar um negócio desse, meu Deus do céu. Pensou Deus olhando para você e falando: não, você é o cara. Não tem ninguém que compara. Clésio, você, ainda mais que essa gravata verde, essa decolarzinho verdinho assim, ó, em cima. Aí, o que a igreja de hoje pensa se Deus falar um negócio? Eu falei: acabou. É aqui para o céu voando. Aí Deus vai trabalhar com Jó, pelo amor de Deus. Aí. O homem que ele diz que é perfeito, Paulo Marcelo. Ele fez tudo aquilo com ele, não quer que ele me chame de perfeito, não, será? Então a gente tem que entender que Deus ama sim, mas Ele quer melhorar sim. Ele quis melhorar o homem mais perfeito que Ele disse. Será que Ele não vai querer melhorar eu, melhorar você? Alguém aqui quer morar no céu, quer ser servo de Deus? Ele vai trabalhar. Pastor, mas eu não entendo, porque Deus não trabalha comigo. Trabalha, você que não está vendo. Como é que está lá com relação à esposa? Pastor, ela está endemoniada. Será? Depois Deus vai tratar com ela então, mas que Deus está trabalhando com você nessa situação, está. Ó, silêncio. Pastor, eu não sei como Deus está me provando. E aquele maridão lá? Pastor, ele chega na porta de casa, eu já viro as costas, falo, não quero nem ver. Então Deus está trabalhando, usando ele.
Porque muitos de nós queremos ganhar almas, mas não valorizamos. Aline, Deus abençoe a Aline. Nós não valorizamos as almas que estão dentro de casa, a gente nem ora por elas. A gente ama o bandido lá fora, o assaltante que não vale nada, o que matou, o que roubou, mas não ama o marido, a esposa, o filho, a filha às vezes. Verdade ou mentira? E como que a gente é de Deus se não faz nem os que precisamos fazer dentro de casa? Deus vai ter que melhorar essa pessoa. E como que Ele vai fazer isso? Usando aquilo que te atinge. O que te atinge? E tem gente que é tão bonzinho para o diabo, né? Que fala assim, Senhor, orando, Senhor, faça tudo comigo, Senhor, mas aquela coisa lá do emprego não faz não. Porque eu não vou suportar, Jesus. Aí o diabo, obrigado. E vai lá atazanar a pessoa que você não vai suportar. E Deus, pastor, vai deixar porque tem uma coisa entre você e Deus não pode ver isso entre você e Ele. Entre eu e Deus não pode ter nada. Está gostando? Por isso que tem muita gente que a gente considera que está avivado, mas não está. Tem gente nos altares cuspindo fogo e fazendo milagres no nome do Senhor. Uns é no nome do Senhor, outros não posso afirmar. Mas quando desce do altar, é bichão. A conta do hotel tem prostituição, tem uísque, tem um punhado de coisa. E eu estou falando com conhecimento de causa. É bichão. Tem umas aí, por aí também, tem 2, 3 namorados e pregando santidade. Isso não é avivamento. Não, mas a pessoa prega e tal, não sei o quê. Irmãos, tem muita coisa hoje que é show. Não é Deus. E eu falo com conhecimento de causa, mais uma vez. Porque eu ia para os shows, na minha época de mundão, que não valia o sal da janta. Ia para o show do RPM, por exemplo, que era o auge da época. Ginásio cheio de gente em Goiânia. Aquele povo tudo, não sei o quê. A hora que eles cantavam, a gente arrepiava. Eu arrepiava. A hora que eu estava numa boate que colocava o Pink Floyd, meu filho, sai da frente. Eu já ia para a pista arrepiando. Desse jeito. Eu não minto, eu estou falando verdade. Arrepiando. Show arrepia. Emociona. Olhe para cá. Avivamento, quando a gente sai do show, a gente sai transformado, que é o show do Espírito Santo. A gente não fica dentro da igreja disfarçando a fé, provocando pessoas, volto a dizer, e o Espírito Santo sabe que tem gente que faz isso. Nós precisamos tomar vergonha na cara. Parar de hipocrisia, parar de mentira, parar de ficar, é por causa disso que eu não faço, é por causa daquilo, é porque o irmão não sei o que, é porque você não tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus não para. Pelo contrário, o desafio aumenta, a pessoa se ergue e diz, agora que ficou bom. Porque quer Deus, quer exaltar Deus e quer que Ele seja glorificado na vida dele. Gostou dessa palavra? Meus irmãos, Deus pode e faz maravilhas. Curas, prodígios, sinais. Ele faz obras extraordinárias. Ninguém pode pará-lo ou detê-lo. Efésios 1:11 diz assim, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é livre. Deus é livre. Eu quero derramar fogo aqui nessa noite. Bam! Eu quero curar nessa noite. Vai sendo curado todo mundo. Eu não quero operar essa noite. Não vai operar. Deus é livre.
Ele faz o que quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quer. E se alguém quer alguma coisa com Ele, ó, se renda a Ele, se entrega a Ele. Aleluia. Então estas maravilhas acontecem com avivamento ou sem. Depende da escolha e da decisão de Deus. Mas no avivamento, muito mais isso aumenta. A gente passa a ser testemunha de Cristo, como lemos o versículo 8. Vocês receberão poder. Os discípulos estavam preocupados com como é que ia tomar Israel de volta da mão dos romanos e etc. Falando, isso não compete a vocês. Eu não vim aqui para resolver esse problema, não. Esse problema aí vai, ó. Agora, uma coisa eu quero que vocês entendam. Vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Tanto na cidade que vocês se encontram agora, em toda a região, todo o estado, toda a nação, até os confins da terra. Gerúndio, que a palavra ali, quando há uma ordenança, ide por todo mundo, é indo. De onde você está, até onde for chegar, vá fazendo a minha obra. Mas nós temos que chegar lá, até os confins da terra. É por isso que a gente faz obra na Europa. Nós não fazemos obras na Europa para ter nome, porque senão a gente fazia na África, que ficava mais barato. No Haiti, como nós começamos, nós estamos fazendo porque é uma direção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que dirigiu. O pastor Jean está em Trofa, Portugal, porque o Espírito Santo falou. Ah, mas ele não podia, ele tinha não sei o quê, problema seu, o Espírito Santo mandou enviar, eu enviei e lá está, e a obra está acontecendo. Não adianta ficar questionando, Deus mandou, ué. Tanto é que os meninos que estavam fazendo com ele a obra no Bom Samaritano, viu quando a menina em situação de rua, drogada, saiu lá do canto onde ela estava e disse, eu te levarei para aquela nação no dia tal, compra mais cadeira, porque vai crescer, vai ser assim, assim, assim. Ninguém sabia, eu não sabia, aconteceu tudo, e no dia que a passagem dele foi marcada, foi o dia que aquela moradora de rua foi usada por Deus, falando, foi no dia tal. Se eu não me engano, 12 de novembro, não lembro. E agora eu vou pegar e falar, não podia ir, porque não sei o quê. Vai mandar em Deus para você ver o que vai acontecer. Deixa Deus fazer o que Ele bem entender. Quem é você, quem sou eu para questioná-lo? Avivamento não é efervescência carismática. Não é, irmãos, tem gente que se esforça para mostrar que está avivado. Não é assim. Não é assim. É um resultado daquilo que está dentro. Não vem de fora quando uma pessoa quer mostrar, demonstrar. Não, já está dentro. Então você começa a pregar, Deus vai manifestando a sua glória. Você começa a cantar, Deus vai manifestando a sua glória. Você começa a falar de Jesus, Deus vai manifestando a sua glória. Você começa a visitar, Deus vai manifestando a sua glória. Já está dentro de você e o poder vem. A ação acontece. E a primeira coisa que o avivamento faz em mim, irmãos, é uma mudança interior dos meus gostos, das minhas vontades, dos meus propósitos. Eu lembro que quando Jesus me salvou, na noite que me salvou, me libertou de tudo. E foi maravilhoso, espetacular, incomparável para mim e tal. E quando eu descobri que tinha batismo no Espírito Santo, então eu desejei e fui orar, fui jejuar, e já estava bom demais para mim, porque eu não tinha os vícios, os pecados, meu coração já estava guardado, eu já era nova criatura. Mas eu descobri sobre o batismo, e eu queria, quando o Senhor me batizou, meu irmão, como é que pode o bom se tornar maravilhoso? Tudo que estava dentro de mim potencializou.
Não é o que estava dentro de mim com relação ao meu poder, não. O que estava dentro de mim com relação a ser de Deus, a deixar Deus dirigir, a deixar Deus apontar, a deixar Deus escolher. Agora era Deus, de uma maneira maior, mais profunda, mais abrangente. Não há explicação. Como é que pode alguém depois sair da sua cidade, deixar tudo lá, vir para um lugar que não conhece ninguém, pela aventura de fazer algo para Deus? Isso é coisa do Espírito Santo, isso é domínio do Espírito Santo, isso é obra do Espírito Santo. A igreja de hoje precisa voltar a ser dirigida pelo Espírito Santo, tomada pelo Espírito Santo, não primeiro para fazer proezas, mas primeiro para deixar Deus soprar o vento onde Ele quiser soprar. Doromai Taramacho Kavanana Koterei Shamai, aleluia, aleluia. Por isso a gente tem que olhar mais uma vez para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Diga, cheia dos dons, vazia do avivamento. Aquela igreja acontecia tudo de dons que você pudesse imaginar, todos os dons ali, revelação, visão. Paulo tem que escrever uma boa porção para doutriná-los a respeito dos dons, a respeito de falar em línguas, a respeito de profecia, a respeito de muita coisa, porque estava uma bagunça de tantos dons. Mas lá tinha quem deitava com a mulher de seu pai, quem entrava na justiça contra o irmão. Lá tinha aquele que o Paulo falou assim: odeia esse para Satanás. Tinha os grupos, contendas, divisões, dissensões. Paulo falou: eu não posso chamar vocês de espirituais, eu tenho que chamar vocês de carnais. Segundo, terceiro capítulo, ele vai falar isso claramente. Não, antes dos dons, o avivamento. Eu não quero uma igreja cheia dos dons e vazia de Deus. Eu quero uma igreja cheia de Deus, e eu sei que tudo mais virá. Eu quero ser uma igreja cheia de Deus. Será que alguém pode dizer isso? Eu quero ser uma igreja cheia de Deus. A gente, quando quer alguma coisa com Deus e fala, a gente termina dando glória e falando: é Senhor, é sim, meu Deus. Então, meus irmãos, avivamento também não é modismo. Muitos crentes, por desconhecimento, se posicionam contra o avivamento porque acham que ele é a mais nova onda da igreja. Acham que avivamento é uma coqueluche moderna e uma inovação sem nenhum respaldo bíblico e histórico. Certamente aqueles que assim pensam não estudam com critério a Bíblia nem a história da igreja. Os pontos culminantes da igreja aconteceram em épocas de avivamento, desde o Antigo Testamento, que esta é uma verdade incontestável. É só olhar para os grandes despertamentos na época de Ezequias, Josias, Neemias. É só ver o grande avivamento em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia, da Síria, em Éfeso. É só ver o que Deus fez na reforma do século XVI, na Inglaterra, no século XVIII, em outros grandes avivamentos da história. Certamente avivamento não é uma onda, não é um modismo. Ele possui firmes lastros históricos. Ele é a nossa herança e nosso legado, e deve continuar sendo a nossa aspiração e nossa busca constante. E avivamento, tem vários livros sobre avivamento, são fantásticos, tem uns nomes que tem dia que eu esqueço, mas tem o Fogo do Avivamento, Josh McDowell, não lembro o nome direito, mas Fogo do Avivamento é um livro fantástico, ele conta a história dos avivamentos. Eu tenho um outro livro que fala dos séculos do avivamento, cada século que Deus estava derramando, mesmo quando a Bíblia não fala, os estudos ali, dessa grossura, fantástico. E os avivamentos, eles vêm em épocas de crise. Quando a igreja está fria, quando o povo está misturado com idolatria. O que tem de gente hoje misturado com a idolatria? A idolatria hoje tem outros nomes, não são mais ídolos feitos de gesso,
de madeira, de prata, de algum material, metal, não. Hoje a idolatria é com o TikTok. O TikTok tira as pessoas da oração, tira as pessoas do jejum. Houve um estudo sobre o TikTok. Meus irmãos, é o pior de todos os piores. E a ligação que ele tem, o porquê que ele está fazendo o que está fazendo, tem hora que a gente não pode falar porque está sendo filmado. Todos os nossos dados vão para o TikTok. Ele mede os nossos passos e segue as nossas vidas. Ele começa a entender até os nossos desejos. Daqui um pouco, essa inteligência artificial que está vindo com tudo, aí você vai ver muita coisa. Então, o vício com a rede social, o vício com a nossa pessoa, tudo isso é idolatria. Não, mas eu sou tão poderoso que é o seguinte, eu vou separar desse casamento porque você não está me entendendo. Ou seja, o mandamento de Deus não vale nada. Não vale nada. Porque está exigindo de mim humilhação e eu não nasci para humilhar. E aí inventa versículos, né? Eu sou filha do rei, eu sou filho do rei, e quando a gente é filho do rei, a gente tem tudo que o rei tem, porque o rei nos ama, porque não sei o quê. O rei dos reis morreu crucificado numa cruz. A gente começa a ser tão grande que os mandamentos de Deus não servem. A gente questiona os mandamentos de Deus. A gente diz para Deus vir outra ocasião com aquilo que Ele pediu de nós. Não, hoje não, Senhor. Hoje não, Senhor. Hoje o Senhor sabe como é que eu estou. Aquele negócio de idolatria comigo. Nós falamos não vivo eu só para querer enganar Deus. E Deus ninguém engana. De Deus ninguém zomba. Ninguém torce o nariz para Deus. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. É hora de uma igreja que diga para Ele, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Qual é a voz? Qual é a palavra? Qual é a direção, meu mestre amado? Fala comigo, Senhor. Eu estou pensando no céu, eu estou pensando na glória, eu quero chegar na Nova Jerusalém. Fala comigo, Senhor. É aqui, então aqui eu fico. É ali, então ali eu vou. Fala comigo, fala que o teu servo ouve. Aí tá naramachai. Não, mas nós estamos tomando decisões precipitadas. Não, eu vou mudar de igreja por causa do meu filho. Não, eu vou mudar de igreja por causa da minha filha. Não, eu vou para outra igreja lá, porque a outra igreja é mais tranquila. A gente não está interessado em saber para onde Deus está dirigindo. A igreja que Deus não dirige não é igreja de Deus. Repitam. Ele não é senhor dela. Onde Ele é senhor, Ele dirige, Ele manda, Ele comanda, Ele faz e desfaz, Ele escolhe. Você está achando ruim essa palavra ou está achando boa essa palavra? Então diga, boa é esta palavra. Tem gente que sai da igreja revoltado por causa de palavras como essa. Pelo amor de Deus, a palavra está nos acordando. Então não tem nada a ver, meus irmãos, com moda. Avivamento não é uma visão dicotomizada da vida. Muitas pessoas, quando estão buscando, começam a buscar avivamento, elas saem da realidade, elas se lançam em um mundo de espiritualidade fantasiosa. Tem gente que é sujo demais, tem gente que é santa demais. E não pode. Tem que ser equilibrado. Porque muitas vezes, sendo santo demais, desprezamos os outros. O modelo de Jesus para a igreja de hoje seria um modelo bem diferente do que o bíblico. Para muitas pessoas santos demais, Jesus não poderia ter comido com os pecadores. Como isso? Os fariseus fizeram isso na época, mas muitos santarrões de hoje fazem. Ora, se o meu mestre sentou-se
com os pecadores e comeu com eles, eu também devo. Só que o meu mestre não se misturou com eles, não se sujou com eles. Ele foi lá para resgatá-los. Tem que ter equilíbrio. Não, eu fui fumar maconha com um camarada lá porque eu queria ganhar ele para Jesus, e ele ganhou você, né, o trouxa. Pastor do céu. Então destrouxa, pronto, eu tiro a trouxa. Como é que eu vou cair num buraco das drogas, para tirar pessoas de drogas? Deus me tirou, então eu vou lá com outra roupagem. Eu vou entender a pessoa, eu vou ter compaixão da pessoa, eu vou abraçar a pessoa, eu vou não ter nojo da pessoa ou do mau cheiro que estiver nela, mas não vou compactuar e não vou fazer o que ela faz de errado. Equilíbrio. Tem gente que é santarrão demais, aí vai para o monastério da sua fé, não quer ver ninguém porque é santo demais. Como assim? Jesus não nos chamou para ir para monastérios, Deus não nos chamou para esconder nas montanhas, Ele nos chamou para infiltrar na sociedade e ganhar as almas para Ele. Ele nos chamou para resplandecer no meio de uma geração perversa e corrompida. Ele nos chamou para brilhar a luz dele no meio das trevas. Jesus disse aos seus discípulos: eis que vos envio para o meio dos lobos. Como que um bom pastor pode falar isso para as ovelhas? O maior inimigo da ovelha é o lobo. E eu vos envio para o meio dele. O que ele está falando? Toda parábola tem que ser entendida. Ele está falando assim: eu vou levar vocês para um lugar hostil, mas eu estou convosco todos os dias, eu serei com vocês. Eu vou enviar vocês para onde precisa. Eu vou usar vocês aonde precisa. O nosso lugar é o campo da batalha, o campo da guerra. O nosso lugar é o campo do deserto. O nosso lugar é no vale, mas lá nós seremos mais do que vencedores. Nós triunfaremos com a graça do Senhor. Não escolha ir para o deserto, não escolha ir para o vale, não escolha ir para algum lugar. Deixa Deus te dirigir, e Ele estará contigo neste lugar onde Ele te enviar. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se pelo fogo, não vai queimar. Se pelos espinhos, eu vou contigo. As possibilidades são possibilidades terríveis, mas a certeza da companhia do Mestre nos faz descansar nele. Avivamento também não é campanha de evangelização. A igreja, diga comigo, a igreja precisa de avivamento. Os perdidos, diga, os perdidos precisam de evangelização. Avivamento é para nós. Avivamento é para quem perdeu alguma coisa. E a glória de Deus virá e nos renovará, nos avivará, nos levantará. Deus manda dizer para a igreja dele que Ele não esqueceu a promessa. Ele disse que está vindo aí o último dos avivamentos. E Ele manda dizer para a igreja: está vindo mesmo, e já está chegando. Prepara-te para se encher. E quando esse avivamento vem, tudo muda. Não é um avivamento imaginário ou dos estudos nossos, às vezes. Mas é aquele avivamento que, quando ele derrama sobre a igreja, onde essa igreja vai ter uma glória. Quando o avivamento verdadeiramente bíblico se derrama ou é derramado, quantos aqui estudam em alguma escola, faculdade, etc? Levante a mão. Você vai ser instrumento daquela faculdade tremendo de glória. Aquela faculdade vai receber uma visitação de Deus com salvação e obras tremendas. Quem aqui trabalha em algum trabalho? O lugar que você trabalha vai ser impactado.
Quando Deus derrama avivamento sobre uma pessoa, a presença de Deus passa a ser visível, palpável, sentível, de maneira especial. Caralho, mas o que tem na sua vida? Por quê? Você está diferente, eu não sei, eu estou arrepiando, o que está acontecendo? Jesus está na minha vida, Jesus me encheu, De qual igreja que você é? Não vamos falar de igreja agora não, vamos falar daquele que me encheu, daquele que me transformou, daquele que me avivou. Ele está na minha vida e quer partir para a sua, quer encher a sua. E Deus vai impactando, salvando almas. Se essa igreja aqui verdadeiramente fosse avivada, esta região estaria impactada pela presença de Deus e pela glória de Deus. Mas eu digo a vocês, não porque sou pastor, mas porque sou canal de Deus. Está vindo aí o avivamento, está vindo aí, ele está assim, tremendo como uma nuvem cheia de glória para derramar. O padrão bíblico do avivamento, irmãos, o sentido, irmãos, é o sentido do impactar, despertar. Alguém estava dormindo e acordou. E o sono não é esse sono das noites, é o sono espiritual, que é o mais terrível de todos os sonos, antes do sono eterno. O sono da noite nos descansa e traz saúde. O sono espiritual nos mata. O sono espiritual nos traz revolta para o coração. A gente magoa facilmente, revolta facilmente, fala mal facilmente, briga facilmente. E o interessante do sono é que quando ele vem, você quer se entregar a ele. Eu lembro que o meu pai tinha armazém, não sei se vocês lembram desse nome, armazém, lanchonete, restaurante, tudo junto. Na Sexta Avenida, Nova Vila, Goiânia, em frente ao portão da pecuária. E aí o balcão, eu via o balcão assim, tinha uns 7 anos de idade, e meu pai punha a gente para ficar até meia-noite, trabalhando, e acordava às 4h30, 5 horas da manhã, porque o pessoal da White Martins passava para lá para lanchar, e nós tínhamos que deixar os pães todos com manteiga preparado, e fazer chocolate, e fazer café, e punhado de coisa. Então uma criança ia dormir meia-noite, que não se dorme meia-noite. Quando você vai deitar meia-noite, você dorme quase 1, né? E acordava às 4h30, 5 da manhã. E aí, o que acontecia onde eu quero chegar? Tinha noite que me dava um sono, que eu quase desligava, assim, eu queria me render, eu queria mergulhar naquilo que estava vindo, que o sono é terrível. Aí eu disfarçava para ir no depósito lá dos refrigerantes, das coisas, e eu ia para uma caixa, sentava numa caixa, debruçava na outra, irmão, eu sumia. Só acordava com meu pai, leva! Eu era tão quietinho, irmão, não sei porque eu apanhei tanto. Esse sono, quando vem, a gente quer se entregar a ele, e esse é o perigo. Eu sei que eu estou falando para pessoas que acordaram, estou falando para pessoas que despertaram e sabem desta verdade, mas também estou falando para pessoas que já se entregaram ao sono. É muito sério. A Bíblia diz: vigiai em todo o tempo, vigiai e orai. Notou que a palavra vigiai vem primeiro que tudo? A palavra no grego é Gregorel, muito bem, meu aluno predileto. Gregorel, que quer dizer? Fique acordado o tempo todo. Isso é vigiar. E o sono da negligência, o sono espiritual vem.
E o desejo não é ficar acordado, o desejo é, vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou orar mais não, também não vou fazer. Eu não sei de nada mais. Não precisa de orar para mim não quero visita não. É a respeito daquele assunto? Não vou tratar, não vou nem falar com o pastor, ou já sei as respostas do pastor. Esse é o sono. Porque quando a gente está acordado, a gente fala com quem for preciso. Faz o que for preciso. Isso, mas eu não quero perder o que Deus me deu. Confessa a tentação, para não precisar de confessar pecado. Chega diante, explica a situação, ora por mim, pastor. Não, eu sou de Deus. Eu lembro que um diácono, 20 anos de diácono, chegou para mim e disse: o irmão, eu era novo convertido, o irmão está muito apressado. O irmão, olha que Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus. Eu falei: mas que esse irmão está fazendo? Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Olhei para ele: ô irmão, eu não baseei a minha vida em quem caiu, eu baseei a minha vida em quem permaneceu. Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, nunca mais negou Jesus. O Paulo nunca negou Jesus. Eu firmo a minha vida nessas pessoas. Lá atrás. Por quê? Porque você quer ficar acordado. Cuidado com o que você deixa entrar para a sua cabeça. Cuidado com o que você deixa entrar para o seu coração. É isso que faz a maioria das pessoas dormirem. É o que deixa entrar aqui e aqui. Tem muita gente dormindo e precisa se lavar nessa noite, porque Deus quer derramar avivamento. Então, avivamento, o Espírito Santo renova, reaviva, desperta a igreja sonolenta. É revitalizar onde existe vida ou já existiu e está apagando. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Isso aqui é fantástico. Porque o propósito da igreja não é ser mais que vencedora, do ponto de vista de ter propriedade, de vencer qualquer causa, dos inimigos caírem por terra. É isso que Israel não aceitou Jesus. Foi como que é? Não, eu não vim para devolver o reino, não. Eu vim para salvar as pessoas deste reino. Não, mas o senhor ia vir da linhagem do Davi, o Davi não destruiu os inimigos de Israel, o senhor também não vai destruir? Não, eu vim salvar você. E quero dizer uma coisa: perdoa os vossos inimigos. Aí não. Israel perdeu o propósito inteirinho nessa caminhada de orgulho e vaidade. E a igreja perdeu esse propósito na caminhada de orgulho e vaidade. Ela ouviu demais que ela é mais que vencedora e não soube entender isso. E agora ela está determinando que vai acontecer, que não sei o quê, que eu sou infalível, que não pode acontecer enfermidade comigo, que não pode acontecer isso porque eu sou filho de Deus, eu determino, vai acontecer. Volta para o propósito. No mundo tereis aflições. Se Jesus disse que cura, é porque vai ter enfermidade. Se Jesus disse que liberta, é porque vai ter problema espiritual. Nós temos que entender o padrão da igreja. O propósito da igreja é se encher do Espírito Santo e deixar a coisa acontecer do jeito de Deus. O propósito da igreja é se encher do Espírito Santo e deixar a coisa acontecer do jeito de Deus. Entendeu ou não? Ou você não quer isso? Assim não, pastor, assim não, pastor. Eu quero é... Ou você quer ser cheio do Espírito Santo e deixar Deus dirigir? É uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. E como precisamos? Precisamos por alguns motivos simples e práticos de se falar. Muitos de nós temos que ser conquistados para adorar a Deus no culto. Sim ou não? Hoje eu não... Nem vem para falar para me levantar a mão, que eu tenho hoje... Eu já saí de uma igreja porque mandaram eu levantar a mão. Oh, infeliz.
E a pessoa que mandou você levantar a mão foi para o capeta? Foi para o homem? Ou foi para Jesus? Mas mesmo assim, cada culto tem que conquistar as pessoas para adorar Jesus. Isso é um absurdo. A igreja avivada, ela não entra adorando, ela vive adorando. Ou não é assim? A gente tem que ser convencido. Eu não digo o caso de vocês, nossos cultos de estudo sempre são cheios, graças a Deus, do ponto de vista de culto de estudo. Mas muitos têm que ser conquistados para virem aos cultos de estudo bíblico. E uma igreja avivada, o que ela mais quer é comer a palavra. Aprender. Ih, pastor, o senhor está falando, eu estou tão aéreo que eu não entendi nada do que o senhor falou até agora. Porque não tem fome, não tem desejo. Pastor, eu leio, não guardo nada, não sei nada, mas e o capítulo da novela? Porque tem umas cabeças que não funcionam para a Bíblia, mas funcionam para a novela. Você sabia disso? Você já viu alguém assim? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Não. Sabe os detalhes. A Marinha traiu o Zé. E eu estou torcendo para ela ficar com o Joãozinho, que é mais novo que ela, mas não tem problema, tadinha. Ela merece ser feliz. Torcendo para o adultério e para a separação do casamento. O crente. Não, mas aquele homem não vale nada, pastor. Aquele homem não vale nada. Aquele homem tem que morrer. Criatura, espera só um pouquinho. Seja liberto, sai dela, em nome de Jesus, espere só um pouquinho. É alguém que escreveu aquela história. E a maioria das histórias são escritas com o intuito de te formar naquilo mesmo que você está vendo. Por isso a maioria das novelas, principalmente da Rede Globo, são consagradas. Lá dentro já tem um centro para consagrar. Tem gente comendo unha, assistindo novela. E sabe os detalhes. Ó, o capítulo terminou assim, assim, assim. Eu não perco o próximo por nada. Mas o próximo é Santa Ceia. Não, depois vou à noite e tomo. Mas é a Santa Ceia. Não, ceia eu tenho todo mês. A novela vai acabar. A gente só tem argumento para defender aquilo que a gente ama. A gente só tem argumento para defender aquilo que a gente ama, o resto não. A gente escreve umas coisas no Facebook, eu não entendo, irmão. Eu não entendo. Escreve no Facebook que funciona bem para a gente, só que a gente não está vivendo aquilo, mas está aí cobrando dos outros. É hora de deixar a hipocrisia de lado. Eu estou falando de um Deus que aviva, que reaviva, que enche, que traz vida, que traz mudança. A coisa está tão feia com relação e a igreja não está avivada, porque para nós hoje namorar um menino do mundo, uma menina do mundo é normal. Por quê? Porque não tem Deus e não tem temor. Cada história é uma história, eu estou falando de alguém que vai conhecer alguém. Ok? Tem coisa que as pessoas não sabiam. Mas como assim? O dia que Deus mostrou minha esposa, eu fui lá no pastor Senivaldo. Pastor, como é o testemunho dela? No meu coração estava assim, Deus me mostrou, mas se ela não tiver testemunho, não quero não. Porque o meu propósito era servir a Deus até a morte. O meu propósito de novo convertido. Deus, aí o pastor disse, não, é um dos melhores testemunhos da igreja. Deus é perfeito mesmo. Graças a Deus que era. Não, mas as pessoas de hoje falam, não, aquela é bonita, eu quero aquela. Não, aquela é não sei o quê. Não, mas não interessa, tem gente na igreja tem gente pior do que aquela. Não, eu quero não sei o quê. Falta avivamento. Escuta, falta avivamento. E os pais permitindo isso. Falta avivamento para os pais. Lembra da Eloá? Que insistiu com os pais e os pais deixou o namoro?
O que o namorado fez com ela? Matou. Naquela cena mais, eu imagino o coração dos pais, eu quase morro de angústia. O menino que estava lá dentro foi o menino que eles deixou entrar na vida deles, na história deles. Nós não temos que discriminar ninguém, mas busque a Deus para dirigir. Você não quer um namorado, você quer um lar, cantinho do céu, abençoado por Deus, que dure para a vida toda. É hora de avivamento. Por quê, pastor? Porque o avivamento cura tudo isso. O avivamento doutrina tudo isso. Porque realmente é a vida cristã, é a igreja levantada, é a vida de Deus em nós. Então, meus irmãos, os resultados desse avivamento são imediatos, sentidos pelo povo de Deus, sentido pela sociedade que essa igreja faz parte, que esse povo faz parte. Vem para dentro do ser humano um desejo profundo de santidade, um aumento de desejo de ganhar almas, de pregar o evangelho, de alcançar vidas, que o meu pai seja salvo, que a minha mãe seja salva, que o meu filho seja salvo, que a minha filha. A igreja de hoje não está preocupada com os filhos que não estão na igreja. Existe uma eternidade. E ela pode chegar para mim hoje, para você hoje, a qualquer momento a eternidade chega e nós precisamos estar cheios de Deus para poder morar com Deus. Os nossos filhos precisam estar cheios de Deus, as nossas filhas, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos, os nossos amigos e também os nossos inimigos humanos precisam. O índice de suicídio, que era quase 2 pessoas por minuto, agora são 3, quase 4 por minuto. A ansiedade, as síndromes, as doenças, não está na hora de um avivamento. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Acorda, escuta isso. Escapa-te por tua vida. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 37 a seguir, quando Pedro fala para eles: arrependei-vos, ele dá uma dica sobre a questão de receber o avivamento. Ele está dizendo: olha, vocês devem fugir dessa geração perversa, salvai-vos desta geração perversa. Sai do meio deles, povo meu, diz o Senhor. 1 Coríntios 7:1. A Bíblia nos convida a deixar toda essa impureza, toda a imundícia e entrar num caminho reto com Deus. Não volte atrás, não diminua, continue crescendo, continue avançando, continue buscando, continue tendo fome e sede de Deus. Pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha história. Minha filha, você está interessada em que eu conheça a sua história? Ou você quer conhecer a história de um verdadeiro avivamento para a sua vida? Porque muitas vezes nós colocamos os nossos traumas na frente do poder de um Deus que faz tudo de bom em nós e por nós. A mensagem que Deus nos deu: eu preguei isso em Morrinhos, Deus não dá traumas, Deus dá experiências. Deus nunca deu trauma para ninguém, Ele sempre deu experiência. E o avivamento é a cura de tudo. Se arrependa e receba o avivamento para você ver. Pum! Quando ele diz aqui: recebereis poder, é dunamis no grego, é de dinamite, é um poder que explode. O avivamento explode o pecado, o avivamento explode a depressão, o avivamento explode
o mal-estar. O avivamento explode barreiras e bloqueios. O avivamento explode glória, trazendo glória para dentro de nós. Anave Arusha, mas tem alguém que tem fome e sede de avivamento? Aleluia. Quando a igreja é avivada, a sociedade é beneficiada. Meu Deus, olha para o avivamento na época de João Calvino, John Wesley, as sociedades. O caso de John Wesley é fantástico, a questão do camarada que chega num boteco 100 anos depois e pede uma cachaça, uma bebida alcoólica. Ele falou, não, nós não vendemos. Como assim? Você não sabe? Passou um homem aqui há 100 anos atrás e falou de Jesus Cristo. A igreja de hoje, ela vai para aquele tanto de coisa que ela vai. Tem a boate gospel, tem o baile gospel, né? Termina o culto na igreja e vem o forrobodó. Termina o culto na igreja e o grupo de louvor manda ver. Pá, não tem jeito de você conversar. E aí aqui todo mundo já vai dançando e vai pulando e não sei o quê. Enquanto o avivamento nos leva para dobrarmos-nos diante de Deus e chorar os nossos pecados. Escute, o dia que um avivamento real é derramado, a gente se prostra. E a gente perde a coragem de apontar o pecado dos outros. E você se dobra dizendo, ai de mim. Eu pequei. Às vezes o camarada nem pecar, pecou. Mas ele se acha tão sujo quando o avivamento vem, que ele vai confessando, vai se tratando. E daqui um pouco Deus dá a ele uma realidade de filho, de filha, de servo, de serva, de alguém que foi ligado no céu. Aí pronto. Aí acabou. Resolveu tudo na mesma história, na mesma vida. A história continua a mesma, mas a vida, não. A vida agora está cheia. Lamana Kashai. A cura de tudo é o avivamento. É o avivamento. É por isso que Deus não quer que você chore todos os dias. Por isso que o diabo não quer que você chore todos os dias por avivamento. O diabo não quer que você tenha propósito com Deus clamando avivamento. Por quê? Porque o homem avivado pisa na cabeça de Satanás no nome de Jesus. Uma mulher avivada pisa na cabeça de Satanás. E quando eu digo pisa na cabeça, eu estou dizendo quebra a autoridade dele. Jesus diz à igreja avivada, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, destruir toda a força do inimigo, e mal algum terá poder sobre vocês. Arabagash. Ele não quer que você ore para que Deus lhe avive, porque é prejuízo para ele. Mas o Senhor nesta noite está dizendo, busque o avivamento. Não cesse, não pare, não cale, não esmoreça. Vigia, se levanta e busca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrarmos nesta noite, o avivamento e a Bíblia. Diga, não existe Bíblia sem avivamento. E não existe avivamento sem Bíblia. Porque a Bíblia traz a presença de Deus para mim, a vida de Deus para mim, para os interessados. É aquele que escreveu numa Bíblia que presenteou ao outro. Ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. E é fato. Olha, meus irmãos, o padrão bíblico de avivamento é a Bíblia. Saiu da Bíblia, saiu do avivamento.
Saiu da Bíblia, o avivamento vai esfriando. Sabe por que que a maioria dos avivamentos derramados esfriaram? Se você estudar, passou um tempo. O avivamento na época dos moravianos foi fantástico. Muitas coisas maravilhosas. Agora, por que que esses avivamentos esfriaram? Por causa da ortopraxia, a ortodoxia e a ortopatia. Líderes não tiveram coragem de doutrinar a igreja, a coragem que Paulo teve de escrever para Corinto e falar o que estava errado, e de tomar atitudes até. Não, mas a igreja está bem, pastor, olha aí. Não, mas não tem um camarada aí que deitou com a esposa do pai, com a madrasta dele, e não teve um envolvimento sexual ilícito, um adultério? Não, mas está tudo bem, Deus está derramando poder todo culto. Não, Deus está revelando. Não, tem hora que levanta uns 3 assim profetizando. Está bom demais. Não, não está bom. Essa igreja é de carnal. Tem facção, tem divisão e tem pecado. Essa igreja não está avivada, essa igreja precisa de avivamento. Essa igreja precisa de avivamento. E Paulo teve coragem de escrever o que precisava, como deveria ser feito, etc. Então, a maioria das lideranças não tiveram essa coragem, porque de fato é difícil. Você vê uma igreja se enchendo, e algumas pessoas com meninices, com algumas coisas que não são bíblicas, e você chega lá e fala assim, meu Deus, vou esfriar a fé dessa irmã, vou esfriar a fé desse irmão. Meu Deus, esse irmão, será que vai entender o que eu vou falar? Ah, Senhor, vê lá, não tem que doutrinar. Por isso que o estudo bíblico é fantástico, é maravilhoso para nós que queremos ter um verdadeiro avivamento e não perdê-lo mais. Por mais simplória e pleonástica, que quer dizer redundante, que esta declaração pareça ser, ela é tão autêntica e singular como 2 e 2 são 4. O padrão bíblico de avivamento é a Bíblia. É o único padrão inerrante, é o único padrão infalível de avivamento, a Bíblia. Por isso, ortodoxia, a palavra interpretada da maneira certa. Ortopraxia, a prática desta palavra de maneira correta. Ortopatia, o sentimento da palavra e da prática correto, o sentimento correto. Eu sempre lembro do Maciel, quando foi cantar num lugar aí, que ele disse para mim, não falou o nome da pessoa, e também não gosto que fale mesmo, mas é bom falar para a gente entender as coisas que estão acontecendo por aí, como eu vou também em alguns outros lugares. Esse pastor, o camarada que pregou e revelou tudo, mas aí ele falou assim, tem umas pessoas me perseguindo aí, falando que não sei o que, não sei o que, e eu já disse que eu vou cuspir no caixão de cada um. Cabra macho. Não foi, Marcial? Ele tem os dons, talvez seja, mas tem avivamento? Tem o sentimento certo? Tem a prática certa? Tem a doutrina certa? O João, quando falou para Jesus, Senhor, posso orar para que desça fogo do céu, queime esse samaritano, tudo, esses bichos ruins? Jesus falou, João, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar as almas. Jesus é o nosso exemplo, ele estava grudado na cruz, crucifixado, sendo injuriado, não injuriava. Ele fez silêncio na cruz, porque ele veio salvar. Ele não veio destruir, ele veio salvar. Então é necessário, irmãos, pois nós, quando batizamos em águas, nós fazemos a pergunta para o batizando: você tem e confessa a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e prática? Sim, porque de fato a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então,
Meus irmãos, quer o avivamento bíblico? Vai estudar um pouquinho mais a palavra. Procure, quando Deus te avivar, entender um pouco mais a palavra, se é por esse caminho, se é dessa forma. Tem gente que diz que está vivendo um avivamento, mas não tem igreja, está no monte e diz que o anjo serve a Santa Ceia no monte para ele. Porque as lideranças não entendem ela, os pastores não entendem ela. Então ela não pode mais servir a Deus na igreja. Irmão, que bagunça é essa? Todos nós precisamos de uma regra de segurança, que nos segure. Eu estou aqui pastoreando a Regional Formosa, o pastor Francisco me segura. Eu não sou livre para fazer o que eu quero fazer. Nós precisamos disso. Temos discordâncias? Sim, todo mundo tem, eu e a Vilcelene temos. É normal. Mas tem que ter, pastor Francisco não pode fazer o que ele quiser fazer, tem um conselho executivo, tem uma convenção regional e tem uma convenção nacional. Isso é bom, isso nos guarda. Nós temos que responder. É bom quando se tem que responder, senão a nossa liberdade nos tira do centro da vontade de Deus. Sim ou não? Então nós temos que olhar para a Bíblia e sermos avivados. Sermos avivados e olhar para a Bíblia. E cuidado, não olhe para a Bíblia com os olhos dos outros. Olhe com os seus. Como assim, pastor? Tem uns camaradas interpretando a Bíblia aí, que até o nome de Jesus não é Jesus mais. Jaal, Maal, Raual. Interessante, né? Que o irmão teólogo, conhecedor profundo da Bíblia, diz que o nome é outro, mas o demônio, quando você fala, sai no nome de Jesus, ele sai. Cuidado com essas coisas, não leia com os olhos dos outros, leia com os seus. Tenha um coração limpo, tenha um coração puro. Estude, veja tudo, mas retenha o que é bom. Retém o que glorifica a Deus. Já viu que eles estão mudando as versões da Bíblia e das Bíblias e vão sempre mudando, e daqui um pouco não tem mais verdade. Alguém disse para mim, pastor, não sei o quê. Falei, meu filho, se eu entendesse na Bíblia que Deus estava dizendo que eu posso beber, mesmo assim não beberia, porque Ele já me libertou. E eu sei que tem um membro da igreja que bebeu uma cervejinha aí, porque Deus me mostrou. Para quê? Qual o fundamento? É igual o camarada, parei de beber, mas agora eu bebo sem álcool. É cerveja, qual o fundamento, criatura? Você está preso do mesmo jeito. Seja livre. Posso todas as coisas? Posso. Mas todas as coisas me são lícitas, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Não traga para você o que te mata, se encha do que te dá vida. Nanabra Kulsaramai. Receba avivamento em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, olha o que diz Edwin Orr, uma das maiores autoridades sobre avivamento. Ele disse que viu 2 igrejas nos Estados Unidos convidando pessoas para suas reuniões de avivamento. Uma delas dizia, reavivamento aqui todas as segundas-feiras à noite. E a outra dizia, reavivamento aqui todas as noites. A gente não marca avivamento, a gente chama culto de avivamento, que é um modismo nosso de pentecostais e etc. Mas quem decide avivar ou não é somente Deus. A gente pode sentir a presença de Deus, ser impactado e tal, não sei o quê. Mas o avivamento, quando ele é bíblico e vem sobre nós, a gente sai transformado. É diferente. Amém? Vamos ficar sobre os pés. O tempo passou, mas o assunto é bom.
Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos avivamentos e avivamentos. Desde Gênesis, no capítulo 4, versículo 26 por ali, quando Enos começa a clamar, começa a invocar o nome do Senhor, o avivamento está começando. Porque o avivamento é a oração, é o clamor, é a busca por ter Deus, por encontrar com Deus, por ter comunhão com Deus e vai. Nós temos avivamentos, os mais diversos na Bíblia, na época de Esdras e Neemias, que impactou o lugar onde estavam, 12 quilômetros de distância. Os estudiosos dizem que se ouviu o barulho da alegria do povo de Deus, porque Deus estava avivando, e eles estavam chorando na presença de Deus, reconhecendo os seus pecados e prometendo que agora viveriam em santidade, obedecendo a palavra. Os avivamentos bíblicos no Antigo Testamento, todos eles você vai ver que eles acharam o livro da lei e começaram a ler, como no caso de que já foi citado agora de Esdras e Neemias, o caso do Josias, o Ilquias que achou o livro, sempre o livro da lei, porque a lei é a palavra de Deus. Sempre tem que ter a Bíblia. O avivamento, queridos, é na ministração da palavra, senão é movimento. Aconteceu algo nos Estados Unidos fantástico, não foi? Mas já agora existe mais? Porque foi um movimento de Deus. O avivamento, ele permanece e impacta a sociedade e tem um resultado duradouro. Observe os avivamentos que nós temos na Bíblia. O maior de todos os avivamentos que eu considero é o avivamento de Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Quando Jesus disse para os discípulos ali permanecerem tem um até que do alto sejam revestidos de poder. Agora eu lhe pergunto, os discípulos, Danilo, já não sabiam pregar? Foram enviados de 2 em 2, primeiro 12, depois 70, etc. Já sabiam pregar, já sabiam ministrar no nome de Jesus? Sabiam, milagres e prodígios aconteceram nas mãos dele, até os demônios se lhe submetiam, e eles ficaram maravilhados com isso, e Jesus disse, mas se alegram mais por terem os vossos nomes arrolados no livro da vida. Lucas 19, 20. Então, eles já sabiam fazer a obra, eles já tinham a mensagem, mas Deus queria que eles fossem avivados. Por isso ele disse, Rubens, permaneçam lá até que sejam revestidos de poder. E aí vocês se tornarão então minhas testemunhas. E testemunhas ali é marturel. Eu falei do primeiro do poder, foi dunamis, né? Porque tem hora que eu falo uma precipitação. Não, mas a palavra para testemunha ali é marturel, que vem de mártire. Ou seja, alguém que vai ser minha testemunha até no caso de morrer testemunhando que eu sou Deus. Isso é avivamento. Então não adianta só saber pregar, saber cantar, saber orar. Tem que ser avivado para saber morrer por Jesus. O dia que nós decidimos morrer por Jesus de verdade, nossas vidas vão ser impactadas e mudadas de maneira tremenda. Aleluia! Vamos orar? Podemos prosseguir com esse assunto? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estas palavras de instrução. Obrigado, Senhor, pelo despertamento que o Senhor está trazendo até nós. Nós sim queremos fazer parte do grande avivamento da última hora. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Olha com os teus olhos que tudo vê. Olha para a terra dos viventes. Olha para onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo, uma serva de Deus, seja da criança até o ancião. Encontra, Senhor, nossas vidas, encontra estas vidas, derrama avivamento do céu sobre nós, para a última colheita, para uma igreja avivada. Ó Deus,
O desafio de pregar é maravilhoso. Derrama avivamento, derrama avivamento. Nós temos sede de avivamento real. Eu tenho sede, mecanasui baste camandurabashandaia. Eu tenho fome da camantoroplastia naraia. Derrama, derrama, derrama sobre nós. Aviva-nos, ó Deus. Levanta a igreja com este avivamento. Nos traz conscientização. Nos traz, ó Deus, o que precisamos para caminharmos, ó Deus, com este avivamento, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a igreja, abençoe teu povo, abençoe os internautas, visita esta pessoa que está pela internet, derrama avivamento, derrama graça, derrama força, para nos levantar e viver conforme a palavra do Senhor, na prática da palavra correta e no sentimento correto com a palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo, e os que oram também vão dizer amém. Amém. Vai guardar a palavra? Vamos praticá-la? Você ficou ofendido com as palavras? Você ficou tocado com as palavras? Então vamos juntos nesse mesmo espírito, em nome de Jesus.